uma gruta escondida na Itália. Um jovem que desapareceu por 3 anos sem dar satisfação a ninguém. Um discípulo que andou sobre as águas para salvar outro da morte. E uma medalha, usada até hoje contra o mal, que nasceu de um exorcismo dentro de um mosteiro. Tudo isso está ligado a um único homem, Bento de Núrcia. Para entender como isso foi possível, é preciso primeiro entender o mundo em que ele nasceu. Roma, por séculos, havia sido a espinha dorsal do mundo conhecido. Passou por uma fase de monarquia, depois se tornou república e, finalmente, no governo de Otávio Augusto, transformou-se em império. Foi justamente sob esse império, num momento de relativa paz e unidade territorial, linguística e jurídica, a chamada Pax Romana, que Jesus Cristo nasceu. Essa estrutura unificada, somada ao monoteísmo herdado da revelação aos judeus e à sabedoria da filosofia grega, é vista pela tradição cristã como uma preparação providencial para a difusão do Evangelho. Por isso, quando o Império Romano do Ocidente começou a dar sinais de colapso, muitos cristãos da época, entre eles Santo Agostinho e São Jerônimo, chegaram a imaginar que se aproximava a segunda vinda de Cristo. Parecia inconcebível que aquela civilização, com sua língua, suas leis e seu exército, pudesse simplesmente desaparecer. Mas, em 476 d.C., o Império caiu. O bárbaro germânico Odoacro invadiu Roma e depôs o último imperador, Rômulo Augusto. A Europa se transformou então numa colcha de retalhos de povos bárbaros, alguns mais próximos da cultura romana, como os francos, outros profundamente hostis a ela, que destruíam bibliotecas e estátuas, apagando a memória do antigo mundo clássico. Foi nesse cenário de ruína política, cultural e também moral que nasceu Bento, em Núrcia, na região da Úmbria, um território que, com a queda de Roma, passou a integrar os domínios de Odoacro. As fontes mais antigas situam seu nascimento em 2 ou 3 de março do ano 480, portanto apenas 4 anos depois do fim do Império. Seus pais pertenciam a famílias nobres e abastadas de tradição romana e cristã, herdeiras tanto da cultura clássica quanto da fé transmitida pelos apóstolos Pedro e Paulo. Bento tinha uma irmã gêmea, escolástica, que mais tarde se tornaria santa e fundadora da vertente feminina da vida monástica beneditina. Ainda dentro de casa, Bento recebeu uma educação esmerada. Aprendeu latim e grego, teve contato com os clássicos da literatura pagã, que tratavam sobretudo de virtudes humanas, e, ao mesmo tempo, foi instruído nos evangelhos e nas cartas de São Paulo, recebendo os sacramentos como qualquer família católica romana daquele tempo. Na juventude, partiu para Roma a fim de prosseguir os estudos, acompanhado por uma criada da família encarregada de cuidar dele. O que encontrou na Cidade Eterna, porém, foi um golpe profundo. Politicamente, Roma já havia sido arrasada pela invasão bárbara, mas o que mais o chocou foi constatar que a corrupção havia avançado também sobre o clero. Muitos sacerdotes e religiosos, no meio daquela desordem geral, levavam vida relaxada, descumpriam seus votos e davam mau exemplo. A fé que outrora penetrara as leis e instituições do império parecia enfraquecida, diluída pelo contato com os costumes bárbaros. Para um jovem que já nutria o desejo de servir a Cristo, aquele ambiente moral e espiritualmente decadente simplesmente não tinha lugar. Diante disso, por volta dos 18 anos, Bento tomou uma decisão que se tornaria o fundamento de toda a sua obra futura. Já que não podia reformar a igreja nem transformar a cidade de Roma, decidiu mudar a si mesmo. Dispensou a criada,
mandou-a de volta à família de seus pais com o recado de que não concluiria os estudos e tampouco voltaria para casa. Esse raciocínio, fazer o bem possível, mesmo quando não se pode mudar as estruturas ao redor, tornar-se-ia, mais tarde, um dos princípios centrais de sua regra. Bento buscou, então, um monge mais velho e experiente chamado Romano, que morava nas redondezas de Subiaco e que viria a ser ele próprio reconhecido como santo. Romano vestiu Bento com o hábito monástico e o orientou a viver numa gruta isolada, onde o jovem permaneceria sozinho por cerca de 3 anos, colhendo raízes e frutos, eventualmente caçando pequenos animais para se alimentar, dormindo no chão e usando uma pedra como travesseiro. Durante esse período, Romano secretamente repartia com ele um pouco de seu próprio alimento. A única saída regular de Bento era para assistir à missa aos domingos na cidade vizinha. Apesar de sua formação refinada e de sua eloquência, o que chamava atenção em Bento era justamente o oposto, o silêncio. Falava pouco, apenas o necessário, e dedicava o tempo à oração e ao trabalho. Foi essa vida de austeridade e recolhimento que, paradoxalmente, espalhou sua fama de santidade, e essa fama o tirou da solidão. Ainda jovem, foi convidado a dirigir uma comunidade monástica próxima, e depois outras, passando a exercer um papel de orientação espiritual que jamais havia buscado para si. Foi também, nesse período, segundo relata São Gregório Magno, papa e autor da mais antiga biografia conhecida de Bento, que a fama crescente do jovem monge despertou inveja e resistência. Ao assumir a direção de uma comunidade cujos membros não aceitavam de bom grado a disciplina que ele propunha, alguns desses monges decidiram livrar-se dele. Prepararam vinho envenenado e o serviram como se fizesse parte da refeição comum. Bento, antes de beber, fez sobre o cálice o sinal da cruz, gesto que mantinha por hábito, e o vaso, segundo o relato de Gregório, partiu-se em pedaços como se atingido por uma pedra, revelando o veneno escondido ali dentro. Diante do ocorrido, Bento não reagiu com ira. Reconheceu que sua forma de vida não combinava com a daqueles monges, despediu-se deles em paz e retornou à solidão da gruta. Essa, porém, não seria a única tentativa contra a vida de Bento. Já reconhecido como abade e cercado de discípulos, ele se tornou alvo da inveja de um sacerdote das redondezas chamado Floriano, incomodado com o prestígio espiritual que o monge vinha acumulando. Floriano enviou-lhe de presente um pão envenenado. Gregório conta que Bento percebeu o perigo antes mesmo de tocar no alimento e, seguindo um costume que mantinha havia anos, chamou o corvo que diariamente vinha alimentar diante do mosteiro. Ordenou à ave que levasse o pão para um lugar bem distante, onde nenhum homem ou animal pudesse alcançá-lo. E o corvo, depois de hesitar por um instante, obedeceu. Foi nessa fase que se consolidou o núcleo do que se tornaria a Ordem Beneditina. Em um dos lugares onde se estabeleceu, Bento encontrou um templo pagão dedicado a um ídolo e uma árvore tida como sagrada pelos habitantes locais. Sem hesitar, mandou derrubar tanto a árvore quanto o ídolo, consagrando o terreno à fé cristã e erguendo ali um altar, gesto que, segundo a tradição, deu origem ao mosteiro de Subiaco. Mais tarde, já com discípulos e reputação consolidada, fundou o mosteiro de Monte Cassino sobre as ruínas de outro templo pagão, este dedicado ao deus Apolo. Ali consagrou primeiro uma capela menor a São Martinho de Tours e depois uma maior a São João Batista, santo que Bento via como uma espécie de modelo de vida monástica por seu retiro no deserto.
A tradição registra que, ao se instalarem em Monte Cassino, os monges enfrentaram manifestações que eram interpretadas como resistência do antigo culto pagão àquele território. Episódios assim, somados a relatos de curas, libertações e profecias atribuídas a Bento, reforçaram sua reputação de santidade ainda em vida, reputação que, segundo seus biógrafos, tornava insuportável aos espíritos malignos a simples proximidade dele, justamente porque a santidade reflete a própria semelhança com Deus. Entre os discípulos mais conhecidos desse período estão os irmãos Mauro e Plácido, entregues ainda crianças a Bento para receberem educação, conforme era costume entre famílias cristãs da época, e que decidiram permanecer como monges em vez de retornar à vida secular. A eles se atribui um dos episódios mais célebres da tradição beneditina. Quando Plácido caiu num rio e foi arrastado pela correnteza, Bento ordenou a Mauro que fosse salvá-lo. Mauro, apesar de não saber nadar, obedeceu de imediato e, segundo o relato, andou sobre as águas até alcançar o irmão e trazê-lo de volta em segurança, episódio lido pela tradição como fruto direto da obediência sem hesitação. Mauro e Plácido tornaram-se, mais tarde, responsáveis por levar a regra e o modo de vida beneditino para fora da Itália, especialmente para a França, contribuindo para a expansão da ordem que floresceria nos séculos seguintes. Por volta do ano 534, Bento começou a redigir formalmente a sua regra, organizando em texto escrito aquilo que já vinha desenvolvendo como modo de vida para seus monges havia anos. A obra, composta por 73 capítulos, estrutura-se em torno de alguns blocos temáticos: os fundamentos da vida monástica, a disciplina da oração comunitária, a organização interna do mosteiro, a relação da comunidade com o mundo exterior e, ao final, alguns complementos e um testemunho pessoal do próprio autor. O espírito da regra pode ser resumido numa expressão que se tornou lema da ordem: reza e trabalha. Bento entendia que o ócio era inimigo da vida espiritual e que, se o monge não estivesse em oração, deveria estar ocupado com algum trabalho útil. Por essa razão, os mosteiros beneditinos foram concebidos para ser autossuficientes. Os monges cultivavam a terra, produziam o necessário para sua subsistência e, eventualmente, geravam excedente que sustentava a própria comunidade. A irmã gêmea de Bento, Escolástica, seguiu um caminho semelhante ao do irmão, dedicando-se também à vida consagrada e tornando-se, com o tempo, abadesa de um mosteiro próximo, situado em terreno mais baixo do que o de Bento, disposição deliberada, já que a regra orientava que, mesmo entre parentes, os religiosos não deveriam manter convívio constante para que pudessem cumprir integralmente suas obrigações de oração e trabalho. Por essa razão, os irmãos se encontravam apenas uma vez por ano, geralmente com Escolástica, subindo até o mosteiro do irmão para uma conversa inteiramente voltada às coisas espirituais. O último desses encontros aconteceu em 9 de fevereiro de 547. Dessa vez, foi Bento quem desceu até o mosteiro da irmã, pressentindo, ao que parece, que aquele seria realmente o último encontro entre os dois neste mundo. Escolástica pediu ao irmão que ficasse mais tempo. Bento recusou, alegando fidelidade à própria regra de vida. Diante da recusa, ela orou em silêncio e, segundo o relato tradicional, uma tempestade súbita e violenta tornou impossível a saída de Bento naquela noite, obrigando-o a permanecer junto da irmã até a manhã seguinte. Pouco tempo depois de seu retorno ao mosteiro, uma religiosa subiu correndo para avisá-lo de que Escolástica havia falecido. Bento mandou então trazer o corpo da irmã
e sepultá-la no túmulo que já havia preparado para si mesmo dentro da igreja do mosteiro. 1 mês e 11 dias depois, em 21 de março de 547, o próprio Bento morreu aos 67 anos, idade que hoje pode parecer modesta, mas que, num tempo sem antibióticos, marcado por guerras constantes e pela precariedade médica, já era considerada avançada. Pressentindo a proximidade da morte, mandou abrir sua sepultura dias antes de falecer e, ao ser tomado por febres, pediu para ser conduzido ao oratório, onde recebeu o viático. Apoiado pelos discípulos, permaneceu de pé com as mãos erguidas ao céu e expirou em oração, morte que a tradição associa à imagem de combatente que tomba de pé, coerente com a visão de Bento da vida religiosa como uma verdadeira batalha espiritual. Foi sepultado ao lado da irmã no oratório dedicado a São João Batista, erguido sobre as ruínas do antigo templo de Apolo em Monte Cassino. Embora a igreja daquele tempo não dispusesse ainda de um processo formal de canonização, Bento já era popularmente venerado como santo logo após sua morte, e os túmulos de Bento e Escolástica tornaram-se destino de peregrinação, associados a relatos de curas e libertações. O reconhecimento oficial e canônico só viria séculos mais tarde, no início do século XIII, quando o Papa Honório III formalizou por escrito uma devoção que na prática já existia havia gerações. A influência de Bento, contudo, não se limitou ao campo estritamente religioso. Os mosteiros beneditinos tornaram-se verdadeiros redutos de preservação cultural numa Europa mergulhada na instabilidade das invasões bárbaras. Foi nesses espaços que se conservaram manuscritos, práticas litúrgicas, conhecimentos técnicos e parte significativa da herança greco-romana e cristã, que, de outro modo, teria se perdido. Esse papel civilizador é frequentemente apontado como a razão pela qual, séculos depois, em 1964, Bento foi proclamado padroeiro da Europa, reconhecimento que veio depois de já ser, havia muito, padroeiro da Alemanha, ainda que esse título seja hoje menos lembrado do que a devoção a Nossa Senhora de Altötting, também associada àquele país. A devoção a São Bento se espalhou pela Europa e, com a colonização, chegou cedo também ao Brasil. Entre os principais centros de culto estão a própria Abadia de Monte Cassino, na Itália, os mosteiros de Subiaco e Sacro Speco, igualmente italianos, e a Abadia francesa junto ao rio Loire. A Ordem Beneditina celebra a memória do santo em 2 datas, 21 de março, dia de sua morte, e 11 de julho, data ligada à transferência solene de suas relíquias e considerada a festa litúrgica universal na Igreja. Vale notar ainda que, ao longo da história, 16 papas escolheram o nome de Bento em sua homenagem, embora nenhum deles fosse, ele próprio, membro da Ordem Beneditina, escolha que normalmente expressa admiração por algum predecessor ou pelo próprio santo de Núrcia. Mesmo fora do catolicismo, a figura de Bento manteve certo prestígio. Comunidades anglicanas, por exemplo, preservam até hoje alguma forma de veneração a ele, ainda que distinta da devoção católica. Um dos sinais mais conhecidos da devoção a São Bento é a medalha que leva seu nome, um sacramental aprovado oficialmente pela Igreja em 1742, embora sua origem seja consideravelmente mais antiga e não totalmente documentada. O estudo mais detalhado sobre o tema foi realizado pelo abade beneditino Dom Prosper Guéranger, conhecido também por seus trabalhos sobre liturgia, que rastreou as referências mais antigas da medalha a desenhos encontrados em mosteiros da Alemanha e da Áustria.
Segundo a tradição recolhida por Guéranger, a devoção teria nascido depois que uma feiticeira, tentando se apossar de terras pertencentes a um mosteiro, realizou ali uma invocação demoníaca, o que trouxe uma série de problemas para os monges. Ao perceberem a origem espiritual daquelas dificuldades, os religiosos passaram a gravar pelas paredes do mosteiro a cruz de São Bento, acompanhada de um pequeno exorcismo, prática que, segundo o relato, resolveu a situação e foi sendo replicada por outros mosteiros até se consolidar como devoção amplamente difundida, aprovada oficialmente apenas no século XVIII. A medalha traz, no braço vertical da cruz, as letras C, S, S, M, L, abreviação da fórmula latina Crux Sacra Sit Mihi Lux, a cruz sagrada seja minha luz. No braço horizontal aparecem as letras N, D, S, M, D, de Non Draco Sit Mihi Dux, não seja o dragão o meu guia. Ao redor da cruz, uma sequência adicional de letras remete a outra fórmula de exorcismo, cujo sentido pode ser resumido como: afasta-te de mim, Satanás, não me persuadas com tuas vaidades. O que me ofereces é mal. Bebe tu mesmo dos teus venenos. São Bento é tradicionalmente invocado como padroeiro dos exorcistas e protetor contra o mal, sendo a medalha um dos objetos de devoção abençoados mais usados nesse contexto, recomendada por quem a estuda tanto para uso pessoal quanto em ambientes de trabalho, comércio ou residência, como sinal de proteção espiritual e pedido de intercessão. Bento de Núrcia permanece, para a tradição católica, como uma resposta concreta a tempos de crise, não através de grandes reformas estruturais, mas pela decisão pessoal de viver com radicalidade aquilo que se professa acreditar.